Agradeço a Andréia pela historinha, muito propícia, e mostra o valor que nós temos para Deus, né? Nós, como a ovelhinha que foi perdida, 99 ele tinha, mas ele foi atrás daquela. E a mulher tinha 9 moedas, mas não desistiu daquela outra que estava perdida. Assim é Deus conosco, Ele não desiste de nós. Ele quer cada um de nós, perdidos ou encontrados, Ele quer sempre estar conosco. Quero saudar os irmãos com a paz de Cristo e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vemos rostos diferentes aqui. As visitas, sintam-se à vontade. Saibam que hoje o céu está em festa, porque hoje você está aqui, você escolheu estar aqui na igreja de Sangalhos, no dia de sábado, que para a gente é tão especial e para Deus também, que é um dia separado para nós termos o dia com Ele, o dia especial para Deus. Não que os outros dias não sejam especial, mas este dia é um dia especial que nós nos dedicamos, viemos para a casa de Deus para honrar, para agradecer e para louvar o nome dEle. Nós estamos no mês de dezembro. Mês de dezembro lembra o quê? Natal. Isso, lembra as festas, né? Presentes. Muito bem, a igreja está tão bonita, tem até uns presentes aqui na frente. A parte da decoração da igreja sempre é um espetáculo. Eu adoro a decoração. Mas o que lembra mais, além do... O que se lembra do Natal em si? Os presentes? Comida? Nascimento de Jesus, isso! Gostei de ver que nenhuma criança falou Papai Noel. Que para o mundo, quando as pessoas falam, é o quê? Ai, Papai Noel, porque vai descer da chaminé cheio de presentes. Mas nós cristãos sabemos que não é isso. O Natal não é isso. O Natal para nós é um dia muito especial. O mês de dezembro é especial, porque nós vemos o começo do plano da salvação começar, que foi o nascimento de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, desceu do céu como um bebê. Como um bebê. Simples, indefeso. Nasceu numa manjedoura. E teve toda a sua... Já nasceu com toda a sua história programada. Porque assim era o plano de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, havia que de ter o quê? A remissão do pecado. E essa remissão do pecado viria através de Cristo. E aquele bebezinho já tinha todos os passos dele traçados para que você que está aqui hoje, tivesse a chance da salvação, tivesse a chance de estar no céu com Deus. Esse mundo não é mais para a gente. Quando Cristo criou o jardim do Éden, criou a terra, criou todas as coisas, as árvores, as plantas, os animais. Ele criou tudo com muito detalhe, com muito cuidado. E o maior cuidado dele foi quando fez Adão e Eva, quando ele fez o homem e a mulher. E ele fez para que nós fôssemos felizes eternamente, para que nós vivêssemos bem, para não sofrermos, não morrermos, não ficarmos doentes. Mas o pecado veio e tudo isso se quebrou. E naquele mesmo momento Deus traçou o plano da salvação. Gostaria de convidar vocês a abrirem as Bíblias lá em Mateus 1, versículo 20 e 23. 20 a 23. Mateus capítulo 1, versículo 21 e 23. Antes de nós lermos, como nós abrimos a palavra de Deus, vamos orar.
Grandioso Deus, queremos te pedir que neste momento que iremos abrir a tua palavra, que o Senhor venha abrir nossa mente, abrir nossos corações, para que tudo possamos ler aqui seja de encontro às nossas necessidades, aquilo que precisamos. Abençoe a todos nós, em nome de Jesus, amém. Verso 21. Ela dará à luz a um filho, e ele porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Aí nasceu o nosso Salvador, aquele que garantiu o nosso passe para o céu, aquele que pagou os nossos pecados, que foram muitos, pagou o pecado de toda a humanidade, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Mas, falando em erros, quem aqui nunca errou, né? Ou frase comum, né? Quem aqui nunca errou? Quem aqui nunca errou? Todos nós erramos. Todos nós falhamos. Todos nós pecamos. Há aqueles que são visíveis aos olhos do homem, mas há aqueles que não são visíveis, mas para Deus tudo é visível. Quantas vezes a gente erra? Quantas vezes a gente cai? Mas o importante disso não é ver o erro, mas sim se levantar, se reerguer. Eu quero falar com vocês de alguns homens que caíram, que erraram. Mas como no hino Sublime Amor, o amor de Deus, ó maravilha sem par. Eu quero falar para vocês de homens que caíram, mas que foram usados por Deus, que foram perdoados pelo amor de Deus, que foram usados e morreram em prol do nome de Deus. Quero começar por Pedro. Pedro. Quando eu falo de Pedro, o que vem na mente de vocês? Pedro. Filho do trovão, ele era temperamental, bem incisivo. O que mais lembra? Pedro, o que foi que Pedro fez de errado? Negou a Cristo. É a primeira coisa que vem na mente quando a gente pensa, Pedro, o que foi que ele fez de errado? Negou a Cristo. Ele negou a Cristo quantas vezes? 3 vezes. Pedro andou com Cristo, lado a lado. Ali, pertinho, ele viu os milagres, ele viu Cristo curar cego, Cristo fazer coxo andar, ressuscitar mortos. Ele viu tudo o que Cristo fez, mas em um dado momento, ele negou a Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Mateus, continuando em Mateus, mas agora no versículo 26, no capítulo 26. Vamos para o 26. Os versos 31 e 35. Verso 31 e 35. Então Jesus disse: esta noite todos vós vos escandalizarei comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que vinhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Deus disse Pedro:
ainda que seja necessário morrer contigo, nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. O que aconteceu aqui? Cristo disse que num dado momento as suas ovelhas iriam se dispersar. E Pedro disse: nunca, não. Cristo se voltou para ele e disse: tu me negarás 3 vezes. Nunca, Senhor, eu sou capaz de morrer por ti, mas te negar? Nunca. Só que quando ele viu a situação ficar difícil, viu Cristo preso, açoitado, tudo aquilo que ele havia visto ao lado de Cristo, todos os milagres, a presença do Senhor ao lado dele, não adiantou. Ele fez aquilo que Cristo havia dito que ele iria fazer. Ele negou 3 vezes. Só que a vida de Pedro não se resume a isso. A história de Pedro não se resume a essa falha, esse erro. Porque o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus que perdoa, independente do erro que tenhamos cometido. E a maior prova de amor a gente pode continuar vendo lá em João. Em João capítulo 21, versículo 15 a 17. Aqui a gente vê o amor e os planos de Deus na vida de Pedro. Capítulo 21, versículo 15 e 17. Cristo já havia morrido, Cristo já havia ressuscitado e já tinha se encontrado com seus discípulos. E aqui nesse encontro, no versículo 15, ele diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela 2ª vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se porque ele lhe perguntou pela 3ª vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Quantas vezes Pedro negou Jesus? 3 vezes. Quantas vezes Jesus disse: apacenta a minha ovelha? 3 vezes. Algum momento aqui Jesus recriminou Pedro? Em algum momento aqui Jesus disse: você, pensando que eu não sei, você me negou 3 vezes. Quando o negócio estava ficando feio lá, você me abandonou e ainda me negou. Jesus não fez isso. Jesus deu não só o perdão, mas deu o voto de confiança a Pedro, quando disse: apacenta as minhas ovelhas. E ele falou 3 vezes, assim como 3 vezes Pedro negou. Eu pergunto a você: é fácil perdoar aquele que te machuca? É fácil? Não é fácil. Tem uma piada no Brasil que diz que mulher não esquece, mulher arquiva. Para no dado momento tirar e passar na cara do marido. Nós carecemos muito da misericórdia de Deus.
Porque se Deus fosse agir como nós agimos, se enfurecer, como muitas das vezes a gente se enfurece, guardar no arquivo ali aquela raivinha que passou e em dado momento tirar, nosso Deus não é assim. Nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de cuidado. Se você hoje está aqui, se você hoje acordou, abriu seus olhos, é pela misericórdia do Senhor, pelo amor de Deus, pelo cuidado que Ele tem. Porque se formos olhar para a nossa vida, se eu olhar hoje para a minha vida, Luciana, se eu olhar para a minha vida, nossa, Senhor, tem misericórdia de mim. Porque nós não somos perfeitos. Se fôssemos perfeitos, aqui seria o céu. A gente procura, luta todos os dias para sermos melhores, para sermos merecedores do sangue de Cristo derramado na cruz, para sermos merecedores do amor e da morte de Cristo pelos nossos pecados. Agora eu quero falar para vocês também de outro conhecido de todos. Esse outro era um homem forte, muito conhecido no seu tempo, muito conhecido. A fama dele corria Jerusalém e arredores. Para uns era uma boa fama, para outros era motivo de medo, temor. Porque para aqueles que o temiam, ele era um homem mau, ele era perseguidor. Ele matava em prol daquilo que ele acreditava, da sua fé. Ele era muito honesto naquilo que ele acreditava e muito fiel à sua fé, aquilo que ele acreditava ser certo. Paulo. Ou, antes de Paulo, Saulo. Quando ele era Saulo, ele era um homem perseguidor dos cristãos. Perseguia, ia atrás, aprisionava, açoitava, torturava, tudo em nome da fé, daquilo que ele acreditava que era certo. Todos os temiam a ele, e a sua fama corria, porque ele era um dos principais perseguidores dos cristãos. Vamos abrir lá em Atos. Livro de Atos, capítulo 9. Antes de ler, Saulo, que ainda era Saulo, ele havia recebido uma carta que dava-lhe o direito a fazer o que ele quisesse quando chegasse em qual cidade? Damasco. Ele iria a Damasco porque ele soube que ali havia uns cristãos que professavam sua fé, que falavam de Jesus, que dizia que aquele que havia morrido na cruz era o Salvador da humanidade. E Saulo, quando soube, disse: não, eu vou a Damasco, eu vou dar fim a esse motim que se levanta. Ele pegou sua carta, com autorização, lhe dando plenos poderes, e com essa carta se dirigiu a Damasco. Só que havia uma coisa: os planos de Deus na vida de Saulo. Assim também os planos de Deus na tua vida, na tua vida. Olha só o que aconteceu. Vamos ler aqui do versículo 3. Capítulo 9, versículo 3. Seguindo ele estrada fora, aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caiu por terra. Ouviu uma voz que lhe dizia:
Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele respondeu, quem és tu, Senhor? E a voz foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então o levantou Saulo da terra e abriu os olhos. Nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Estes 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Aqui houve um momento da virada da vida de Saulo. Saulo estava indo para Damasco. O povo de Damasco com certeza já sabia que a coisa ia ficar feia para eles. Com certeza eles estavam com medo, estavam temendo pela sua vida, da sua família, porque sabia que aquele homem de Jerusalém, aquele fariseu, iria fazer o que havia feito em Jerusalém e seria feito mesmo com eles, e eles estavam com medo. Mas Deus tinha um plano na vida de Saulo. E os planos de Deus na vida de Saulo era maior do que ele poderia imaginar. Aí entra um profeta de Deus, Ananias. Ananias entra nessa história para mudar a vida de Saulo. Para fazer Saulo não só mudar de vida, mas mudar de nome também. De Saulo para Paulo. Vamos continuar aqui em Atos. E vamos ver o que Deus fala para Ananias. Lá no versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Continuamos ainda aqui em Atos 9, tá? Disse-lhe o Senhor numa visão. Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Verso 11. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se acha à direita, e à casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Olha só o que aconteceu com Ananias. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Na hora, Ananias retrucou, Senhor, está falando sério? É Saulo, aquele que perseguiu o teu povo lá em Jerusalém, você quer que eu vá lá? Eu acho que até Ananias temeu e não queria ir por vontade própria. Por imaginar, nossa, aquele homem que perseguiu tantos em Jerusalém. Continuando, verso 14. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender os que invocam o teu nome. Mas olha a resposta do Senhor. Mas o Senhor disse, vai, porque este para mim é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Deus tinha um plano na vida de Saulo. E quando ele falou com Ananias, ele já sabia o que se passava no coração de Saulo. Sabia que havia havido uma mudança, um giro. 360 graus mudou a vida de Saulo. Ananias fez o que tinha que ser feito. Aquilo que Deus ordenou, ele foi e fez.
As escamas caíram dos olhos de Saulo. Ele foi batizado. E agora ele não era mais Saulo, ele era Paulo. Os planos de Deus na nossa vida a gente não pode imaginar. Não pode imaginar. Reflita na sua vida. Você que aqui é estrangeiro. Quem aqui não é de Portugal? Quem aqui não é de Portugal? Não nasceu aqui. Um bom número de pessoas. Muitos não nasceram aqui. Para pensar. Há anos atrás, antes de vir para cá, você imaginava vir para cá? Passava pela tua cabeça? Há anos atrás, antes de vir para cá? Pela minha cabeça não passava também. Nunca imaginava. Estava feliz lá no meu cantinho, no meio do mato. Lá em Rondônia, na Amazônia, feliz da vida com meus bichos. Os planos de Deus na nossa vida, a gente não entende. Não podemos entender. Agora, se nós nos colocamos nas mãos de Deus, Deus nos mostra, no final de tudo, qual era o plano dele na nossa vida. Esses dois homens erraram, caíram, mas Deus os levantou, os reergueu. Muitas vezes nós vamos cair. Já caímos algumas vezes, vamos cair outras. Mas Deus nos sustenta e nos ergue, assim como ergueu esses homens. Porque o Deus desta época é o mesmo Deus que cuida de você hoje. Que vai cuidar dos teus filhos, que vai cuidar dos teus netos. E é o mesmo Deus que, como um bebê, nasceu na cruz, nasceu numa manjedoura, para ter toda uma vida falando do seu amor, dizendo que iria preparar um lugar melhor para nós, para que nós pudéssemos ter a chance de ter não somente a vida eterna, mas viver ao lado de Deus. Agora eu pergunto a você que está aqui me olhando hoje, a você também que está em casa assistindo, pergunto para vocês: o que você está disposto a abrir mão da tua vida em prol de Deus? Não falem, pensem. É fácil a gente sair para distribuir livros? Eu, particularmente, tive experiências muito negativas no Brasil com distribuição de folheto. Folheto. Tipo, fechar, olhar assim, quando me vê com a Bíblia na mão, com o folheto, pá, fechar a porta na cara. E isso eu era bem novinha. Causou trauma. Mas assim mesmo eu vou. Distribuo livros, folhetos, quando tem as campanhas da igreja. Mas isso é tão pouco. Olha o que esses homens deram. Como foi a morte de Pedro? Como foi a morte de Paulo? Eles dedicaram a vida em prol de Deus. O que nós estamos dispostos a entregar? Deus entregou o seu único filho para morrer por uma humanidade pecadora. Todo mundo errado. Mas Deus disse: eu os amo, mesmo eles estando errados. Eu quero dar a chance da salvação para eles. E o meu filho vai morrer, sofrer e pagar o preço do erro deles. Tem um vídeo que eu quero passar para vocês. É uma música, mas eu quero que vocês prestem atenção no teor do vídeo. Samuel Melquiades. Vocês viram no vídeo que ele fez? O ato dele? Você seria capaz de dar sua vida por alguém que você
mal conhece ou não conhece, você seria capaz de dar a vida do seu filho por alguém que você não conhece? Da tua vida, teu filho, você seria capaz? Vamos ver o que o pai desse menino disse no dia que ele estava ali velando o corpo do filho para enterrá-lo. Coloca outro vídeo pra gente. Cortou? Não funcionou? Não foi? Ah, tá. Então não vai ter como passar? Ah, vai. Mas isso foi muito divulgado no Brasil. O velório das vítimas de massacre da escola de Suzano reuniu mais de 10 mil pessoas. Durante o cortejo, lenços amarelos foram usados como homenagem. Um desbravador amigo de todos, Samuel Melquiades Oliveira da Silva. Quem era o adolescente de 16 anos? Filho de pais adventistas do sétimo dia, Samuel recebeu uma educação cristã. Era muito ativo na igreja. Era muito ativo na igreja. Compartilhou a fé na Bíblia com um amigo Robert. Tinha talento com um lápis e papel. Desenhava jogos de diversões e fazia ilustrações bíblicas. Também criou a capa do livro Como Curar o Coração Quebrado. Tinha o objetivo profissional de ser designer de games. Já sua meta de vida era ser puro, bondoso e leal. Samuel morreu como um herói, diz melhor amigo do jovem assassinado em Suzano. Samuel morreu como um herói. Ele podia ter sobrevivido, mas salvou uma garota que nem conhecia, diz Rafael Porque indiferente Siqueira. de toda tragédia, a gente tem esperança na volta de Jesus. E como eu disse para as outras redes de televisão, a gente sempre pregou e ensinou isso para ele. Como que eu posso agora, nesse momento, pregar diferente? Como eu posso, nesse momento, abrir mão da minha fé? Como que eu posso, nesse momento, distorcer tudo que eu preguei para ele? E eu peço que todo mundo que fale dele, lembre de mencionar o orgulho que eu tenho, que eu tive de ser pai dele. E Deus enxugará de teus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte. Apocalipse 21:4. Nós cristãos temos uma visão diferente da morte, porque nós cremos que existe algo a mais que isso aqui. Nós não nos resumimos a este mundo. Nós temos uma outra visão. Um pai que perdeu o filho, foi uma das coisas que mais foram faladas nas redes de TV, nos jornais, foi desse pai, que o filho podia ter corrido, salvado a sua própria vida, mas resolveu salvar a vida daquela menina, que ele tinha conhecido há poucos dias na escola, talvez nem soubesse o nome dela, mas ele deu a vida por ela, tentando salvá-la. E aquele pai que perdeu o filho falava de esperança. E em todas as redes de TV queriam entrevistar o pai do menino que havia morrido para salvar uma garota. E ele sempre falava de esperança. Por que nós falamos de esperança? Porque a nossa vida não se resume aqui. Nós acreditamos e temos fé naquilo que nós não vemos. Nós acreditamos que nossa vida não se resume a essa terra de pecado, de dor e sofrimento. Nós acreditamos que o nosso lar é o céu. Aqui, nesse mundo, nós vivemos como estrangeiros. Eu sou estrangeira, Suzana, você é estrangeira. Manuela nasceu em Portugal, mas tu é estrangeira. O teu lar não é aqui. O seu lar não é aqui. Nós estamos nesse mundo de passagem, porque o nosso lar é o céu. Nós não estamos aqui por um acaso. Nós somos criados por Deus.
O plano da salvação, do nascimento de Cristo na manjedoura até a crucifixão na cruz, é um plano de salvação para dizer a todos nós: o lugar de vocês não é aqui. O que eu tenho para vocês é muito maior do que vocês podem imaginar, do que vocês podem sonhar. Eu sonho com o céu. Eu sonho e almejo o céu. E nós devemos viver isso, sonhar e almejar o céu. Porque aqui nós somos estrangeiros, todos nós. Nós não temos a nacionalidade portuguesa, nós não temos a nacionalidade angolana, São Tomé e Príncipe, Brasil, África, Venezuela, todos os que tem aqui. Sua nacionalidade não é essa. Sua nacionalidade é o céu. E aqui nós estamos de passagem por esse mundo. Quero ler a última passagem com vocês, que está lá em João 14. Livro de João, capítulo 14. Versos de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Verso 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Essa foi a promessa de Deus. Ele vai preparar um lugar especial para cada um de nós. Por isso que nosso lar não é aqui. Nós não temos que nos satisfazer com o que temos aqui, porque Deus tem algo muito maior para nós. Agora, o que nós temos feito para abreviar a volta do nosso Salvador e possamos ir para o céu? O que você tem feito? O que Paulo fez? O que Pedro fez? Deram a vida em prol da palavra de Deus. O que Samuel fez? Samuel Melquiades. Ele foi criado como o pai falou. Ele foi criado e educado, sabendo que havia um céu e que nós devíamos amar ao próximo como a nós mesmos. E foi o que ele fez. Ele deu a vida dele, assim como Cristo deu, em prol de alguém que ele não conhecia. Estrangeiros, este mundo não é nosso. Nosso lar é o céu. Agora, a Inês vai cantar para a gente uma música, para a gente encerrar. A vida vai passar bem à tua frente. Mas o plano de Deus vai durar para sempre. Posso sorrir, mas não sou completo. Estrangeiro aqui, mas com Deus por perto. Mostra-me o pouco tempo que me resta aqui deste lado. Mostra-me como a vida é curta e o quanto eu sou frágil. Sou viajante nesta vida, um viajante
visitante com hora marcada. Este mundo para mim não é nada. Eu não estou em casa. A águia não seria feliz se não pudesse voar. O peixe em terra anseia pelo mar. Posso até lembrar momentos felizes que tenho passado, mas nada se compara ao que meu Deus planeou. Mostra-me o pouco tempo que me resta aqui deste lado. Mostra-me como a vida é curta e o quanto eu sou frágil. Sou viajante nesta vida, um visitante com hora marcada. Este mundo para mim não é nada. Eu não estou em casa. Sou viajante nesta vida.